Fala, trader, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Raciocínio Lucrativo. Hoje eu vou te falar e vou te mostrar aqui como você vai identificar os melhores pontos através do Smart Money Concept. Então seja bem-vindo. Se você ainda não entrou na comunidade, o link é na descrição. Então vou falar sobre o movimento de hoje. Hoje foi um movimento bem top, clássico, né? Um movimento que foi bem objetivo, bem de fácil entendimento. Eu vou mostrar para vocês aí porque teve trade hoje também. Inclusive eu postei lá no meu Instagram. Se você não me segue, vem aqui, ó, e siga para você entender como é que foi, né? Como foram as marcações lá também. Você já vai estar aqui também. É sempre bom juntar tudo, tá bom? Então vamos pro gráfico. Bem, nós estamos aqui no gráfico do Ibovespa. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Time frame de 1 hora. Então, o movimento que está acontecendo aqui dentro daquela estrutura ainda, tá? Nada mudou. Tem um order block aqui, mas foi mitigado, né? Eu apaguei esse order block. Perceba que ele toca nessa região e recua. E finalizamos o dia hoje com esse candle aqui gigante. Inclusive, cuidado, porque a oferta e demanda está em equilíbrio por conta desse padrão, um padrão que muita gente costuma comprar e vender nesses topos e fundos, tá certo? Então, até que se prove o contrário, entenda que temos regiões acima para mitigar ainda, então preste atenção, todo movimento de reversão aqui tem que ser levado em consideração, tá certo? Então preste bastante atenção nesse movimento. Perceba que nós estamos em uma região que temos essa estrutura como range, né? Como aquele range de negociação. Então tudo que acontecer aqui nessa região, tenha bastante cuidado. Por quê? Porque isso aqui está sendo gerado bastante liquidez nesses topos aqui, ó. Tá bom? Então, cuidado, muito cuidado e atenção, por favor. Você aí ficar atento que isso aqui é uma liquidez que está sendo gerado, que ela pode querer recuar aqui para poder capturar e jogar o preço para baixo ainda para seguir esse fluxo. Então, até que você, de fato, eu quero operar vendido, aguardo a confirmação, quero comprar, segue o fluxo de compra ainda que ainda tem compra, tá bom? Só que você tem que entender o que ele está fazendo no intraday, nos tempos gráficos menores, tá? Eu falo intraday, nós estamos no intraday, né, numa hora, mas eu falo abaixo de 1 hora também, 15 minutos, 5 minutos, tá bom? Então vamos lá para o índice. O que aconteceu no índice hoje? Olha que interessante, a marcação que eu falei ontem foi exatamente o que tinha feito, né? Eu estava com a pretensão de vender aqui, lógico que quando fecha o mercado, ele fecha exatamente no ponto de entrada, e lógico, ele ficaria um trade para swing, tá certo? Só que eu estaria sempre, eu sempre falo, né? Cuidado com essas situações aqui, ó, porque é uma região, nós temos aqui, por exemplo, no rompimento desse ponto, desse mercado aqui, essa região nós temos esse ponto que é bem interessante. É um range, tá, de negociação, onde tem muita liquidez que está sendo gerada acima desses 50%, então isso aqui não é um choque. Isso aqui foi literalmente um fake choque. Eu confirmo isso quando esse ponto ele não rompe. Mas perceba que desde a abertura até o fechamento, esse fake shock aqui me deixa alerta, tá? Ele é um fake shock, simplesmente ele gera liquidez aqui nesses fundos e esse movimento aqui é de captura. Eu inclusive deixei até essa marcação, que foi exatamente o que aconteceu puxando da abertura até o final, né? Ele cai, ó, ele recua, tá? E aí ele faz um movimento de queda e depois ele sobe, esse movimento aqui, ele cai todo e aí ele captura essa liquidez e depois joga para cima. Então tem que ter cuidado com esses movimentos, preciso, lógico, ter uma noção um pouco mais aguçada para poder entender esse ponto. Mas chegou aqui, abriu inclusive na região desse order block, tá? Depois ele faz esse boys para cima, esse boys aqui. Quando ele faz esse boys, eu sei que ele faz uma mudança de caráter nos 5 minutos, porém ele não fecha abaixo, tá? Ele não muda o caráter de fato, não vem mitigar essa região, simplesmente ele gera uma indução, tá bom? Se você prestar atenção, isso aqui é um inducement, né? Acima desse range de 50%, como eu falei. E aí esse movimento aqui é a captura desse movimento anterior. Mas eu peguei o trade exatamente nesse ponto, quando ele, mesmo assim, ele fazendo isso, gerando essa indução, mesmo que eu entendesse que aqui fosse um choque, tá? Uma mudança de caráter nesse ponto, eu também, eu montei esse trade dessa forma. Só que depois que ele faz a mudança, que ele bate no meu alvo, porque de fato, o que, é que ele deveria ter feito? Ele deveria ter feito um movimento de boys aqui, né? Como ele faz posteriormente. Ele quebra a estrutura mais uma vez. Porém, o que é que ele faz? Ele não confirma essa quebra de estrutura. Ele não faz outro boys. Entendeu? Então, por não fazer esse outro boys, eu fiquei ligado aqui e entendi que depois que ele recua, isso aqui eu falando 15 minutos, tá? Ó, ele não faz um boys posterior. Isso aqui é um movimento que após esse boys que ele quebra, ele não confirma isso aqui, ó. Tá vendo? Então, eu até falei para um aluno disso, ó,
Cuidado se for entrar aqui, porque quando ele quebra a estrutura, né, muita gente segue o flow, tá? O flow vendedor. Vai querer marcar o order block aqui, a região acima de 50%, vai querer vender. Só que eu falei, ó, ele não está confirmando esse boys aí para baixo. Então, cuidado, porque acima pode ser stop, tá? Porque ele pode querer capturar tudo aqui e jogar para cima, que foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Então, eu peguei o trade exatamente aqui nesse ponto. Vou colocar aqui nos 5 minutos para vocês entenderem. Até fiz o vídeo. O momento que eu peguei o trade foi exatamente aqui. Nessa confirmação também. Um trade bem clássico, simples, de 100 pontos. O meu alvo foi nessa base, ó, na base aqui de 750 pontos. Eu saí aqui, tá bom? Só que ele tinha um alvo mais abaixo, como eu falei no vídeo anterior, que era exatamente esse ponto. Eu até deixei essa linha. Então foram 2 trades, quem quisesse segurar aí, poderia segurar, que foi um trade de 1000 pontos. Um pagou 750, outro 1000 pontos. E aqui também teve um de 500. Exatamente aqui nesse ponto, ó, stop de 100, tá? Passou um calorzinho depois para segurar assim, mas aí eu tenho um setup, que no caso não é um setup, não é uma maneira que eu gosto de pegar um trade de 100 pontos para 500. Então, muitas vezes eu faço isso dependendo da situação. Eu garanto os meus 500 pontos para poder ter aquela margem para poder entrar depois. Então, eu sempre faço isso também. Nem sempre não, né? Algumas vezes eu faço isso também. E foi o que aconteceu. Segurei o trade aqui nesse ponto, 750, 500 pontos. Então, foi um dia bem produtivo. E depois ele chega num ponto lá embaixo, onde ele tem alguns imbalances, tá? Para poder ser fechado. Se a gente vir aqui no 15 minutos, deixa eu ver, eu acredito que é no 30 minutos, exatamente, ó, ele fecha um imbalance, ele fecha exatamente esse imbalance e segue esse fluxo de alta. Poderia ter isso aqui como alvo? Sim, mas aí para mim estava legal, estava bacana, chegou ali, bati minha meta, entendeu? Uma meta que ficou muito além da conta e graças a Deus foi um dia bem produtivo. E aí o que é que ele faz? Ele quebra, né? Ele não chega, na verdade, no 15 minutos. No 15 minutos ele já chegou, né, a quebrar e aí ele nivela esse topo. Então, cara, o cuidado é esse, ó. Aquele famoso equal high, né? Aquele movimento de equal highs que ele tem uma liquidez gigante aqui, aí a gente já passa a entender o quê? Vamos lá, pessoal. Vamos prestar bastante atenção aqui nesse momento, ó. A gente passa a entender que esse range que está sendo estabelecido, que eu até marquei aqui para vocês, esse range já está sendo mitigado. Só que ele está sendo mitigado e tem que ter cuidado. Por quê? Porque esse range, a partir de agora, tá? Do tempo gráfico maior, é esse aqui, ó. E esse aqui, tudo isso que está acontecendo é liquidez. Simplesmente liquidez. Ou seja, tem dinheiro aqui, ó. Vou até colocar aqui tem muito dinheiro aqui, ó. Tá vendo? Olha que legal, né? Ficou o saquinho de dinheiro ali. Top, né? Então, nós temos esse range aí, acredito que no tempo gráfico de 1 hora, é justamente o range do IBOV. Então, tem que ter cuidado. Cuidado, muito cuidado com isso, tá? Essa liquidez já foi liquidada, mas está sendo gerado outra ali. Então, tem que ter bastante atenção, tá certo? Então, deixa eu apagar isso aqui, já que foi tudo mitigado, já foi estabelecido, tá? Deixa eu colocar isso aqui como fake shock. Deixa ele como fake shock, tá? E aí ele chega a quebrar a estrutura lá em cima e gera liquidez, então tem que ter bastante cuidado no pregão amanhã. Toda a estrutura aqui abaixo ela é válida, porém você tem que começar a ver o que está acontecendo ali. Vamos por 1 hora, porque se numa hora, eu já tinha marcado, né, algumas regiões aqui, a gente tem um imbalance que ele já chegou a ser mitigado, mas a gente tem esse ponto, né, esse range aqui, ó. É exatamente o range que eu quero que vocês entendam, que está sendo estabelecido, que é exatamente esse aqui, tá? Então, nós temos essas regiões, deixa eu apagar esse aqui também, para ficar... Esse aqui eu ainda vou deixar, porque ele ainda está mitigando, né? Mas eu vou apagar esse para não atrapalhar vocês. E também esse aqui, tá? Esse aqui também foi mitigado, isso aqui, vou deixar bem clean, tá? Para vocês não se confundirem e não ficar aquela bagaceira, aquele negócio, né? Vou tirar essas marcações aqui e vou focar no agora. Então, preste bastante atenção, por quê? Porque isso aqui é o quê? Isso é order block, ó. Essa é uma região de order block, tá bom? E tem que ter atenção nesses imbalance aqui também, porque de fato é região de interesse. Isso aqui é uma região de supply, uma região de oferta, tá bom? Que também tem que ter cuidado, tem que ter atenção nesse ponto aqui, é importante você ficar atento. Eu vou deixar aqui como região de oferta, tá? E vou deixar isso aqui também como order block, porque fica bem interessante. Nessa região aqui abaixo, tá? Nesse ponto, se você vier aqui, deixa eu dar uma olhadinha no 2 horas, exatamente, ele não chega a ter, eu não vou marcar, tem um imbalance aqui, tem uma região, se você for refinar aí, você vai ver que tem alguns imbalances, algumas coisas, mas, enfim,
Se você for prestar bastante atenção, o mais importante são as extremidades e tem que ter cuidado com essa liquidez que pode sim capturar aí, tá bom? O interessante aqui, lógico, é que ele venha estabelecer um novo fundo e um topo para a gente ter um fundo mais baixo para mudar o caráter nesse tempo gráfico e aí fica bem interessante, né? Para poder seguir esse fluxo de queda. Até então, se isso não acontecer, procure compra nesse range e aí surfe um movimento de alta, beleza? Perfeito? Top, né? Para o dólar já tá, cara, na extremidade da extremidade do ponto. Eu falei para vocês no vídeo anterior que é importante ter a confirmação desse movimento para não fazer besteira, tá bom? Por quê? Porque ele está caindo bem agudo, entendeu? E quando cai bem agudo assim, a gente trata... Preste atenção, pessoal. Existe um movimento de impulso e existe um movimento de mitigação. Isso eu estou fazendo o mercado de alta, mas ele pode acontecer para baixo também, tá? Então, você tem que entender quais são as movimentações dos movimentos. Perceba que isso aqui é um movimento, ó, que foi um movimento mais agudo de impulso. Perceba que esse movimento ele vem varrendo liquidez, então ele está mitigando esse ponto até aqui. A partir daqui para baixo, olha só como está agudo. Então significa que ele pode nitidamente vir a perder esses fundos, capturar isso aqui. Tá bom? Por quê? Porque a região dele, o range do dólar, embora ele está num ponto de extrema importância, de um extreme order block, é importante também vocês saberem que existe isso aqui, ó, esses fundos que estão nivelados, entendeu? Então isso aqui é um equal lows que ele pode capturar e chegar nessa região abaixo. E de região abaixo, o que é que nós temos aqui no dólar? Nós temos esses pontos aqui como ponto de interesse, tá certo? Se você for prestar atenção e for pensar em um range máximo aqui da região, tudo isso que está acontecendo pode estar trabalhando como indução também, para poder buscar essas regiões mais abaixo. E aí a gente tem esse order block, tá? Essa região aqui. E nós temos também algumas regiões específicas. Eu vou deixar mais próximas, porque quanto mais distante, melhor. Então, tudo isso aqui ó, é order block e você precisa ficar atento, tá? Fica atento. Se ele não mudar o caráter aqui, ó, se ele não vier a perder esse fundo, tá bom? Esse topo aqui, ó, ele perde um topo, por exemplo. Se a gente tem aqui no 15 minutos mesmo, a gente tem esse ponto aqui como ponto de referência. Se ele não for, se ele for fazendo boys para baixo, procura a região de oferta para vender e seguir o fluxo, entendeu? Sabendo que o índice também está lá numa região importante de topo, né? Entendeu? Então, olha só que interessante. Então, você tem que passar a entender isso aqui, tá? Isso aqui já está sendo trabalhado também, inclusive, como liquidez. É importante. Então, se ele vier perder isso aqui, ó, é interessante que você fique atento nesse reteste, mas muita atenção no retorno desse movimento. Agora você já sabe que existe um movimento de mitigação e de impulso, tá? Então, preste atenção, cuidado, cautela para não perder dinheiro, não deixar dinheiro aí na mesa. Beleza? Então, tudo isso aqui, a liquidez está sendo gerada, né? A galera vende aqui, ó, nessa linha de tendência. Então, ele pode também chegar e capturar isso aqui e ir embora. Então, tenha cuidado, né? Você tem que seguir o fluxo do movimento, tá certo? Nada mudou também para amanhã, é essa tensão que tem para o dólar. Euro-USD, ó, tá seguindo o movimento lá, tá mitigando aquela região, beleza? Parou aqui nesse imbalance, ó, preencheu esse imbalance. Não chegou a tocar naquele order block ainda, mas o trade ainda está rolando. Eu, naturalmente, já teria saído desse trade aqui nesse topo, tá? Um movimento de drop, base drop. Nesse movimento aqui, ó, existe uma liquidez muito intensa nessa região. Na região da base tem liquidez. Então, eu teria liquidado ali e bem interessante aí esse ponto, tá? No próprio GBP-USD, ele captura a liquidez lá dos topos. Perceba isso, que ele capturou essa liquidez dos topos. E aí tem um range estabelecido nesse movimento, né? Inclusive, ele está gerando uma liquidez gigante aqui, viu? Exatamente nesse ponto aqui. Inclusive, já vem afunilando isso aqui também, ó. Então, tudo isso aqui, a liquidez já está sendo gerada, tá? Uma indução para ambos os lados. Então, pode ser um movimento aqui que ele vem a cair nesse ponto, né? Você percebe que se você for ligar os pontos, tanto linha de tendência, você vai ver um monte de liquidez está sendo gerado. Então, o range está sendo estabelecido ainda permanece esse. Caso você tenha algum ponto que você queira, por exemplo, seguir esse fluxo, existe movimento de order block nesse aqui, nesse ponto, tá? Só que eu acho interessante que você entre nesses movimentos na confirmação, sabendo que após cada quebra de estrutura, ele retorna para poder mitigar as regiões abaixo. Então, tem que ter cuidado com isso. Foi o que aconteceu aqui, ó. Após um boss estabelecido, o que é que ele faz? Ó, fez um boss, ele retorna. Então, quando ele retorna para mitigar as regiões e pegar impulso, ou seja, pegar combustível aqui nessa região e subir. Mesma coisa aqui, ó. Quando ele faz esse boss, ó, fez um boss para cima, ele pode vir mitigar para fazer um outro para cima também, né?
Então pode vir para baixo para pegar impulso para subir, ou seja, o gás, né? Então fica atento nesses order blocks aqui, nessas regiões, para você poder entender que ele pode até inclusive induzir aqui, tá? Ele pode querer induzir, isso aqui pode estar trabalhando como indução, para poder capturar e jogar o preço para cima também. Tudo vai dar narrativa, mas entenda que existem essas regiões e tudo que você tem como topos e fundos equalizados ou linha de tendência é liquidez para o varejo, e o varejo sempre, né, vai levar aquela panelada. O DXY ele já começou a dar uma resposta nesse ponto, perceba que ele já vem recusando esse ponto, inclusive nós temos um movimento bem característico de reversão de movimento, onde ele vem e faz isso, aqui ele já está basicamente querendo fazer, posteriormente ele pode perder isso aqui e fazer um flip e ir embora. Então tem que ter atenção em relação a isso, perfeito? Então até que se prove o contrário, deixa o mercado, ele já está bem estabilizado, né? Toda vez que começa, tá na semana, tá no início ali da semana, lógico que nós não estamos no início da semana, mas perceba que esse movimento já é um movimento que ele já está começando a lateralizar por conta devido a esse impulso. Então, tem que ter uma confirmação para você poder entender de fato para onde está indo. Aqui já está dando uma resposta, né, desse ponto, né, já está retornando aqui, já tem liquidez ali, que em topos equalizados ali, são equal-highs. Então, fica atento em relação a isso também, que ele pode estar capturando essa liquidez posteriormente, beleza? E esse é o resumo de hoje. Acredito que não ficou nada para trás, né? Vou só dar uma revisada aqui para não perder nada, para vocês ficarem atentos. Exatamente isso que está acontecendo, olha só. Olha só isso aqui, né? Aquela famosa deriva. EURUSD tá ok, GBP-USD tá ok também. Então tá tudo dentro dos conformes. Hoje foi um dia maravilhoso. Show de bola. Deus abençoe e é isso aí, pessoal. Ó, um beijo no seu coração, tá bom? Ó, então que Deus abençoe sempre. Continua assistindo aí, porque pode ter certeza que tá te ajudando bastante e ampliando a tua visão. Deixa aquele like, compartilha o vídeo, porque, cara, o futuro é esse, beleza? Vamos embora, vamos pra cima. Fui!